Romanos capítulo 3, versos de 1 a 8, nós vamos expor os versos de 1 a 4 na noite de hoje. Diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira ficar em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males, para que venham bens. A condenação destes é justa. Meus irmãos, mais uma vez, e não se cansem com isso, pois é muito importante, precisamos relembrar o contexto em que Paulo está escrevendo, pois aqui no capítulo 3 ele vai dar início à conclusão de uma extensa seção de conteúdo da carta aos Romanos, que está vindo desde o capítulo 1, verso 18, se estendendo até o capítulo 3, verso 20. Então iniciamos o capítulo 3, Paulo está chegando ao clímax, ao término dos seus argumentos sobre a pecaminosidade da raça humana e o inevitável juízo de Deus sobre eles. Então vale relembrar que o apóstolo Paulo, ao escrever esta porção, que vai até o capítulo 20, tem alguns propósitos em mente, e eles podem ser resumidos em dois propósitos maiores. Primeiro, convencer a todos os seus leitores de que todos eles eram pecadores, que não há distinção aos olhos de Deus no que diz respeito à natureza humana, pois todos vieram a este mundo envenenados com o vírus do pecado. Então Paulo objetiva convencer tanto os judeus quanto os gentios de que todos são pecadores diante de Deus, de que o pecado atingiu toda a raça humana. E isso é extremamente importante. E a partir do capítulo 2, Paulo vem desenvolvendo um argumento específico voltado para os judeus. No capítulo 1, verso 18, até o término do capítulo 1, Paulo persuadiu os gentios da sua pecaminosidade, alistando pecados específicos que faziam parte da vida daquelas pessoas, com o intuito de convencê-los: vocês são pecadores. À luz do que foi dito no capítulo 1, vem então o capítulo 2 com o objetivo de convencer alguns judeus que, diante do que Paulo falou no capítulo 1 para os gentios, se vangloriavam, julgando não serem eles tão pecadores quanto os gentios. E isso por algumas razões, ou pelo menos 3 razões de forma bem específica. A primeira razão, por serem judeus, por fazerem parte da nação eleita de Deus, do povo da aliança de Deus. E por serem judeus, então, eles entendiam, ou pensavam pelo menos, que estavam isentos daquela pecaminosidade da raça e do juízo de Deus que viria sobre eles. Então Paulo busca convencer que todos são pecadores. E o segundo propósito maior, Paulo busca convencê-los de que todos estão debaixo do juízo de Deus. Meus queridos irmãos, o juízo de Deus é inevitável. Quer você queira ou não, você vai ter que estar diante do tribunal de Deus. Você vai ter que prestar contas ao Senhor sobre sua vida aqui neste mundo. E para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, estes
receberão naquele dia o justo castigo dos seus pecados, e aqui se vangloriavam os gentios, os judeus. Por serem judeus, por terem a lei, por terem a circuncisão, eles pensavam que não seriam condenados mesmo que vivessem no pecado, ou mesmo sem terem confessado os seus pecados ao Senhor e crido em Jesus Cristo. E então Paulo vai argumentar o capítulo 2 de forma muito específica com os judeus, para mostrar que eles não são a exceção à regra. Eles são pecadores e, consequentemente, também estavam debaixo do juízo de Deus. E nós vimos alguns desses argumentos do capítulo 2. Por exemplo, o capítulo 2, de 1 a 11, nós estudamos que Paulo vai mostrar aos judeus que o pecado teve esse alcance universal e que ninguém escapou desse veneno mortífero do pecado. E analisamos 3 razões pelas quais Paulo, ou argumentos que Paulo usou para convencer aos judeus de que eles também eram pecadores. O primeiro argumento foi mostrar a indiferença deles com os seus próprios pecados. O segundo argumento foi mostrar a indiferença deles com a bondade de Deus que os conduziria ao arrependimento. E o terceiro argumento foi mostrar a indiferença deles com o juízo de Deus. Achavam que estava tudo bem diante do Senhor quando não estava. Os versos de 12 a 16, seguindo esta lógica do argumento, se o pecado atingiu toda a raça humana, também atingiu os judeus, então Paulo vai mostrar que o juízo de Deus é inescapável para o pecador. E isso por 2 razões, conforme lá estudamos. A primeira razão é porque todos pecaram. Judeus e gentios estão no mesmo barco da perdição. A segunda razão é porque todos violaram a lei de Deus. Os judeus, tendo a lei escrita, a violaram. Os gentios, não tendo a lei escrita, mas também a violavam porque não obedeciam a Deus. E os versos de 17 a 24, nós estudamos que toda a raça humana é pecadora e de que nenhuma ação humana pode livrá-la do juízo vindouro de Deus. E nós vimos 2 razões que mostraram a inutilidade das ações humanas no que diz respeito ao livramento do juízo de Deus. A primeira ação inútil é a sua religiosidade. Os judeus se vangloriavam pela sua posição religiosa de serem judeus. E Paulo vai dizer: é inútil o só ser judeu, tem que crer em Jesus. A segunda ação inútil que Paulo mostrou é a sua moralidade. Os judeus se vangloriavam porque eles tinham a lei de Deus. E Paulo está dizendo: é inútil ter a lei e não obedecê-la perfeitamente. E nós sabemos que nenhum pecador pode, em perfeição, obedecer à lei de Deus, porque só Cristo fez isto em nosso lugar. Eles viviam uma falsa moralidade pelo fato de terem a lei. E Paulo diz: vocês são pecadores porque vocês dizem que não devem furtar, mas vocês furtam. Vocês dizem que não devem adulterar, mas vocês adulteram. Que não devem adorar ídolos, mas vocês adoram ídolos. São pecadores, estão debaixo do juízo de Deus. E nos versos 25 e 29, estudados no domingo antes deste, estudamos que todas as práticas religiosas do homem são inúteis para alcançar a salvação e livrá-lo do juízo de Deus. Precisamos lembrar que o argumento do capítulo 2 é, acima de tudo, com os judeus. E Paulo vai mostrar 2 verdades que asseguram esta verdade aqui. Primeiro, porque as práticas religiosas são ineficientes para a obediência que Deus requer do pecador. Os judeus se vangloriavam porque eles tinham a circuncisão. E Paulo vai dizer: de que adianta ter a circuncisão se vocês não obedecem a Deus? De que adianta serem circuncidados se isto não os qualifica para viver uma perfeita obediência ao Senhor? E vimos também então que essa inutilidade das práticas religiosas do homem para salvar e livrá-lo do juízo
é porque as práticas religiosas são ineficientes para a conversão que o pecador tanto precisa. Nós viemos a este mundo com um coração pecaminoso, coração pedrificado por causa do pecado, e este coração precisa ser removido, ele precisa ser modificado, ele precisa ser removido, substituído por um coração de carne, e só Deus pode remover esse coração pecaminoso nosso, e nos dar um coração convertido a Ele, para viver em verdadeira adoração e comunhão com Ele. Então, no capítulo 2, Paulo argumenta com os judeus, para dizer: judeus, vocês não são exceção, vocês são pecadores, e o pecado de vocês coloca vocês diante do juízo de Deus, e nada há que possam fazer para livrá-los do juízo, exceto, como sabemos, crendo no Senhor Jesus Cristo. No texto de hoje, Paulo vai mostrar aos judeus que, apesar de haver alguma vantagem em ser judeu, em ser circuncidado, em ter a lei, isso não pode livrá-los do juízo de Deus. Isso porque, conforme veremos nesta noite, o juízo de Deus é imparcial e justo, e será baseado nos seus próprios atributos. O juízo de Deus será imparcial e justo, e será baseado nos atributos de Deus. Eu queria agora chamar a sua atenção para o texto, com a sua Bíblia aberta, e vamos perceber aqui 3 argumentos que Paulo vai mostrar, de que apesar de haver alguma vantagem em ser judeu, apesar de haver alguma vantagem em ser uma pessoa religiosa, isso não vai livrar nenhum pecador do juízo que virá sobre a sua vida. Se você já percebeu durante a nossa leitura, esse texto é rico em interrogações. Há pelo menos 9 perguntas diretas nesse texto, e todas elas respondidas pelo apóstolo Paulo. Preciso dizer também que a forma que esse texto foi escrito é apenas um recurso literário do apóstolo Paulo para persuadir os judeus da sua condição diante de Deus. Ou seja, essas perguntas não foram exatamente levantadas pelos judeus. Paulo, mesmo pressupondo que estas perguntas seriam feitas, ele se adiantou e ele mesmo as levanta e responde. É um argumento literário, onde ele pressupõe uma objeção e ele mesmo traz a resposta. Então vamos ver aqui 3 argumentos de Paulo a respeito do juízo de Deus. Primeiro, ele vai nos mostrar que o juízo de Deus será à luz da sua palavra. Por que nenhum pecador vai se livrar do juízo de Deus? Porque é a própria palavra de Deus que estará lhe acusando naquele momento, que vai demonstrar a sua incredulidade, que vai revelar os segredos ocultos do seu coração, que vai manifestar a maldade da sua vida. E Deus vai então levar em consideração a própria palavra dele no dia do juízo. O verso 1 e 2 diz assim, Paulo argumenta o seguinte: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E aí ele responde: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Nos últimos textos, Paulo, por exemplo, vem destruindo uma falsa confiança que os judeus mantinham na lei para basear o seu relacionamento com Deus. Também uma falsa confiança em achar que estava tudo bem com Deus, de que eles estavam isentos do juízo de Deus, da ira de Deus, pelo fato de que eles eram circuncidados. Mas quando Paulo destrói o argumento deles, dizendo: olha, não tem nenhuma serventia,
em ser judeu se não servir a Deus. Não tem nenhuma serventia em ter a lei se não obedece de todo o coração. Não tem nenhuma serventia ser circuncidado, desenvolver essa cerimônia, essa prática religiosa, se vocês não podem converter o próprio coração de vocês para servir ao Senhor. E aí então Paulo pressupõe que vai vir essa pergunta na mente dos judeus: qual é então, Paulo, a vantagem de ser judeu? Se o ser judeu não nos isenta da ira de Deus, se ter a lei de Deus não nos isenta da ira de Deus, se ser circuncidado, ter o sinal da aliança não nos isenta do juízo de Deus, então qual é, Paulo, a vantagem de nós sermos judeus? E aí Paulo, a outra pergunta também, ou qual é a utilidade, qual é a serventia? Serve para alguma coisa ser um judeu? E aí Paulo responde: serve sim, tem muita vantagem, tem muita utilidade. Então ele diz muita e sob todos os aspectos, mas ele quer destacar um em especial, que é o fato de que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Eles tinham vantagem com relação aos outros povos, porque eles eram o povo da aliança. Deus se manifestou de forma especial ao povo de Israel. Deus fez promessas em especial para o povo de Israel e para a sua descendência. Deus, meus queridos irmãos, se revelou de forma direta aos israelitas, e isto são vantagens com relação a outros povos. E Deus escolheu a nação de Israel para ser o povo da aliança. Isso era uma grande vantagem em ser judeu. Enquanto os gentios não tinham a lei, eles tinham. Isso era uma grande vantagem. Enquanto os gentios não faziam parte do povo da aliança, eles faziam, a nação eleita, isso era uma grande vantagem. Enquanto os gentios não tinham a plena manifestação da revelação de Deus, os judeus tinham. A revelação de Deus que os gentios tinham, nós sabemos, era apenas a revelação de Deus por meio das coisas criadas. Mas eles não tinham a palavra de Deus, eles não tinham o Antigo Testamento, eles não tinham as promessas de Deus sobre o Messias prometido. Então Paulo está dizendo: tem muita vantagem em ser judeu, tem muita utilidade em fazer parte do povo da aliança, porque vocês têm privilégios de poder conhecer as promessas de Deus, privilégio de ter a lei de Deus, privilégio de fazer parte do povo da aliança de Deus, porque a vocês foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, vocês têm os oráculos de Deus aqui, entenda, como as manifestações de Deus. De forma mais específica, podemos dizer, pensem nos oráculos de Deus como a palavra de Deus registrada, o Antigo Testamento de forma específica aqui. Que vantagem é termos os oráculos de Deus também hoje? Agora, o que eles não entenderam é que ter os oráculos de Deus os colocava diante de maiores deveres, maiores responsabilidades, e por isso eles seriam julgados à luz desta palavra que eles tanto rejeitaram, desta palavra que continha numerosas promessas a respeito do Messias prometido e que eles ignoraram. Meus irmãos, não adianta uma pessoa passar a sua vida inteira ouvindo a palavra de Deus. Ela não pode ser apenas um ouvinte, ela tem que ser um praticante da palavra, conforme Tiago. Porque você meramente ouvir a palavra não vai te livrar do juízo de Deus, ao contrário, a palavra vai se levantar no dia do juízo como tua acusação. Então, apesar de ser uma vantagem, sim, poder crescer num contexto de um lar cristão, apesar de ser sim uma vantagem, poder vir à igreja, ouvir a palavra de Deus junto com seus pais, com seus amigos, mediante convite de vizinhos ou qualquer outra situação, acredite, isso impõe maior responsabilidade sobre a sua vida, e acredite, isso tornará mais justo ainda o teu castigo no dia do juízo final.
Porque apesar de você ter sido privilegiado em ouvir os oráculos de Deus, ainda assim você permaneceu na dureza do teu coração. Paulo mostra para os judeus que há muitas vantagens em ser judeu, mas que eles precisam ter cuidado, porque o juízo deles será à luz da palavra de Deus que eles tanto rejeitavam. Há muita vantagem em você vir à igreja e ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Mas acredite, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa rogar que Deus amoleça esse seu coração de pedra, para que você possa crer em Jesus Cristo como teu Salvador. Porque você pode ouvir dezenas de milhares de pregações, mas se você não for convertido a Jesus Cristo, ainda assim você vai ter que lidar com a ira de Deus no dia do juízo. O segundo argumento que Paulo usa aqui é mostrar que o juízo de Deus será à luz da sua fidelidade. E ele pressupõe então outra objeção, e a ela responde. Ele pressupõe que é como se os judeus agora perguntassem: e daí, Paulo? E daí se nós temos os oráculos de Deus? Se alguns não creram, Paulo, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? E Paulo diz: de maneira nenhuma. A objeção agora é o seguinte: eles tinham o oráculo de Deus, tinham as promessas de Deus, eles faziam parte do povo da aliança, da nação eleita de Deus, o povo de Israel. Mas aí ele está perguntando: Paulo, e daí, Paulo, se nós somos tudo isso, o que vai acontecer se alguns não creram? Se alguns dentre a nação eleita não creram no Messias prometido, não se arrependeram dos seus pecados, porventura essa incredulidade vai desfazer a fidelidade de Deus? Ou seja, a pergunta agora é o seguinte: olha, mas nós sabemos, seria mais ou menos esse o argumento, mas nós sabemos que nem todos creram. Então o que vai acontecer? Deus vai anular a sua fidelidade agora? Vai cancelar as promessas da aliança? E Paulo diz: de maneira alguma Deus fará isto, porque mesmo que alguns não creiam, as promessas de redenção continuam para aqueles que verdadeiramente vão crer em Jesus Cristo, porque as promessas de Deus foram baseadas na sua própria fidelidade, no seu amor, que vai de gerações a gerações, e não na fidelidade humana, meus queridos irmãos. Por isso, Deus tem promessas de salvação, e ainda que alguns não creiam, isso não vai desfazer a fidelidade de Deus em salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Paulo está como que dizendo: olha, mesmo que alguns dentre a nação de Israel, mesmo que alguns dentre vocês, ó judeus, não creram verdadeiramente em Jesus Cristo, mesmo que alguns dos seus antepassados não tenham crido nas promessas messiânicas, ainda assim Deus permanece fiel. A promessa é para vocês, a promessa é para os seus pais, é para os seus filhos. Basta crer na fidelidade de Deus. Então, no dia do juízo, isso vai ser trazido à luz, e Deus vai julgar o pecador, porque Ele foi fiel nas suas promessas, porque Ele foi fiel em chamar o pecador ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, e Ele se negou a isto. Então, à luz da fidelidade de Deus, Ele vai julgar a infidelidade do homem, e vai condená-lo ao justo castigo pelos seus pecados. E o terceiro argumento que Paulo usa aqui é mostrar que o juízo de Deus será à luz da sua verdade, capítulo 4. Não tem como escapar. Vai ser à luz da palavra, vai ser à luz da fidelidade de Deus, e Deus é fiel em salvar, mas Deus também é fiel em julgar, em condenar aquele que não crê. Da mesma forma que Ele promete salvação àquele que se arrepende dos seus pecados, Ele promete ira, castigo,
condenação para aquele que não crê. E Ele é fiel para cumprir as duas promessas, tanto a de salvação quanto a de juízo eterno para aquele que não se arrepender. E o terceiro aspecto, ou argumento de Paulo para o juízo de Deus, é mostrar que o juízo de Deus será a luz da sua própria verdade. Deus não vai aceitar argumentos humanos naquele dia. Ninguém vai chegar lá podendo se esquivar da ira divina, dizendo que era filho de crente, dizendo que vinha para a igreja, que cantava na igreja, dizendo que era membro da igreja, ou dizendo: olha, eu não fui membro porque não tive tempo, mas eu criei em Jesus Cristo. Não será aceito nenhum argumento humano no dia do juízo final. E porque o juízo de Deus será em conformidade com a verdade dele próprio. Por isso que os evangelhos registram um texto antecipando aquele dia do julgamento, ilustrando como que será. E mostra que naqueles dias muitos aparecerão diante de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, Senhor, no teu nome fizemos isto, aquilo, outro. E aí Jesus, o Senhor, dirá para ele: olha, eu nunca vos conheci, apartem-se de mim. Porque Jesus não vai aceitar argumentos humanos, porque o que vai prevalecer no dia do juízo é a verdade do próprio Deus contra nós, irmãos. E quão terrível será para um pecador cair nas mãos desse Deus irado, tendo a verdade deste Deus apontada contra ele. Por isso o verso 4 diz, ainda respondendo ao versículo 3, de que a incredulidade virá a desfazer a fidelidade de Deus, o verso 4 diz: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas suas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Esta expressão, de maneira nenhuma, ela traz um negativo duplo, porque poderia simplesmente dizer não, mas coloca de maneira nenhuma para dar ênfase na impossibilidade de que as promessas de Deus sejam, de que a fidelidade de Deus seja desfeita por causa da infidelidade do homem, da falta de fé do homem. De maneira nenhuma. Deus vai continuar sendo Deus, Deus vai continuar sendo fiel, Deus vai continuar sendo verdadeiro, Deus vai continuar sendo justo. E todos estes atributos divinos vão se levantar para acusar o pecador impenitente no dia do juízo, por ele não ter crido em Jesus Cristo. E por isso ele diz: seja Deus verdadeiro e todo homem seja mentiroso. O argumento de Paulo aqui é o seguinte: que sempre que de um lado tiver a verdade de Deus e do outro lado tiver argumentos humanos, a verdade de Deus prevalece sobre os argumentos humanos, porque Deus é verdadeiro, porque Deus é justo. Então pressupõe-se aqui mais ou menos que naquele dia Deus vai estar sentado no seu tribunal, esse Deus que é verdadeiro, que é a expressão da própria verdade, e diante dele vai estar um pecador argumentando, querendo se justificar a si mesmo. E aí, o que vai prevalecer naquele dia? Os argumentos humanos ou a verdade de Deus? É a verdade de Deus que vai prevalecer. Então, à luz da verdade, Deus vai julgar cada pecador impenitente pela sua falta de fé em Jesus Cristo. Ele pode dizer o que quiser, mas nada vai livrá-lo da condenação dos seus pecados, porque a verdade de Deus sempre prevalece sobre as mentiras do homem. Você já pensou em como você vai comparecer diante do juízo de Deus? Você já pensou na seriedade que é este versículo?
ao mostrar que nenhum argumento humano vai ter peso diante do tribunal de Deus, que todos os seus argumentos vão ser desfeitos à luz da verdade de Deus. E para deixar bem claro de que Deus é verdadeiro, de que Ele vai julgar a humanidade à luz da sua própria verdade, de que todo homem é mentiroso diante do tribunal dele, porque não terá argumentos para justificar-se a si mesmo. Ele cita o Salmo 51, o verso 4, que diz: para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Salmo 51, bem conhecido o contexto daquele salmo. Davi havia cometido uma série de pecados, mentiras, trama de assassinato, adultério, ocultação de pecados e tantas outras coisas, e Davi havia feito tudo isto até o momento em que Deus envia um servo dele para ir lá e confrontar Davi, dizer para ele que ele estava em pecado. Quando Davi é confrontado, o seu coração é quebrantado, e ele chega então a escrever o Salmo 51, num contexto de contrição, num contexto de arrependimento de pecados, de confissão a Deus pelos seus pecados. E nesse contexto, ele escreve lá no verso 4 do Salmo 51, eu vou ler agora diretamente lá do Salmo 51, verso 4, na versão NVI. Davi diz assim para Deus: contra ti, só contra ti, eu pequei e fiz o que tu reprovas. E agora ele diz a parte que Paulo cita aqui: de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar. É isso que Paulo está mostrando no versículo 4 de Romanos, que no dia do juízo, o pecador vai ter que concluir de que a sentença que ele está recebendo é justa, porque Deus é verdadeiro, de que a sentença que ele está recebendo é uma sentença da qual Deus tem razão em condená-lo, porque ele é pecador. Meu querido, você vai ser julgado um dia. Você vai ser julgado à luz da verdade desse Deus que é verdadeiro. E naquele dia, você não terá outra opção a não aceitar: Senhor, é justa a minha condenação. Senhor, o Senhor tem razão em me condenar, porque de fato eu fui incrédulo toda a minha caminhada, porque apesar de ter tido privilégios de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os oráculos de Deus, o meu coração permaneceu duro e não se arrependeu e não creu em Jesus Cristo, continuou no pecado. Então, Senhor, tu tens razão em condenar-me, o Senhor está certo. Que você não chegue a esta conclusão tarde demais, que você chegue a esta conclusão hoje, que você chegue a esta conclusão agora, como fez Davi nesse contexto do Salmo 51, quando pecou contra Deus, e ele reconhece: o Senhor está me castigando, mas a tua sentença, Deus, é justa, eu mereço, então de fato a tua condenação, Senhor, é justa sobre mim. Que você reconheça nesta noite de que você é pecador, de que você merece a sentença de Deus, de que o castigo de Deus é justo sobre a sua vida. Mas aí eu lhe trago uma mensagem de esperança: que você faça isto olhando para a cruz de Cristo Jesus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para levar sobre ele a sentença dos teus pecados, para levar sobre ele a condenação dos teus pecados. Então reconheça sim que você é um pecador, que você merece o juízo de Deus, que Deus está certo em castigar os teus pecados, mas faça isso no arrependimento e fé, para que os méritos da morte de Jesus sejam aplicados ao teu coração, e assim o castigo de Deus não vai vir sobre você que tanto merece, vai recair sobre o próprio Senhor Jesus Cristo, que não merecia, mas ainda assim foi sentenciado por causa dos teus pecados. Por isso Paulo abre os olhos dos judeus, diz para eles que há vantagem sim em ser judeu, de ter a lei, de ter a circuncisão,
mas que isto não tem valor, ou não terá valor diante do juízo de Deus. Porque o juízo de Deus será conforme a palavra de Deus, a palavra de Deus que eles tanto prezavam, no caso do Antigo Testamento, iria se levantar contra eles como testemunha de acusação. O juízo de Deus será conforme a fidelidade de Deus. Então Deus é fiel em salvar o que crê, mas Deus também é fiel em condenar aquele que não crê, e as promessas de salvação continuam. E Deus é fiel. O juízo de Deus será a luz da sua verdade, e naquele dia seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem que não creu na pessoa de Jesus Cristo para a salvação da sua vida. Não se engane, não adianta você crescer no contexto cristão, não adianta, como muitos dizem hoje, você ser de um berço evangélico. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, porque de forma contrária, o juízo de Deus permanece sobre a sua vida, a ira de Deus permanece sobre você, e não tenha dúvidas, no dia do juízo final, você vai ter que confessar: Senhor, a tua sentença é justa, e o Senhor tem razão em me condenar, pode me mandar para o inferno, porque eu mereço. E naquele dia não vai haver misericórdias de Deus para você. Deus não vai dizer: então tá bom, já que você agora está confessando isso, já que você assume que agora merece todo o meu castigo, eu vou ser compassivo, ainda vou te dar uma chance. Não haverá chances. Deus vai só te dizer: vá para o inferno, porque lá é o lugar de pecadores impenitentes que não creram no meu Filho. Meus queridos, que à luz do que nós temos estudado, possamos compreender, considerando também o contexto do capítulo 2, compreender que de fato a conversão não depende de práticas religiosas, não depende de posição religiosa, não depende da moralidade humana. A conversão depende unicamente de Deus amolecer o coração endurecido pelo pecado para as boas novas da salvação trazidas por Jesus Cristo. Então o seu clamor nesta noite tem que ser o clamor de um desesperado, tem que ser o clamor de um mendigo que está morrendo de fome, para que Deus amoleça a dureza do teu coração e faça penetrar nele as boas novas do Evangelho para a tua salvação. Que possamos entender que nenhuma obra poderá justificar o pecador diante do juízo de Deus, visto que, conforme Paulo é rico em ensinar, a justificação é unicamente pela fé em Jesus. Talvez você esteja se agarrando a muitas coisas, muitas falsas esperanças, talvez a uma falsa religiosidade, uma falsa moralidade, para conseguir o perdão dos teus pecados, para conseguir o livramento da ira de Deus. Mas saiba que é somente Jesus Cristo que pode te justificar, ou seja, pode te inocentar, mesmo você merecendo a sentença, mesmo você merecendo a condenação. Jesus pode te inocentar diante de Deus, porque Ele morreu para te justificar, para perdoar os teus pecados. Tão somente creia no Senhor Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Eu digo também que no tocante aos judeus e aos cristãos do tempo de Jesus, nós hoje, século 21, crentes no Senhor Jesus, temos muitas e muitas vantagens com relação a eles, porque nós temos não apenas parte dos oráculos de Deus como eles tinham, que era o Antigo Testamento, nós temos toda a palavra de Deus escrita, nós temos toda a revelação de Deus para nós. Nos nossos momentos de dúvidas, recorremos à palavra de Deus. Nos nossos momentos de tristeza, recorremos à palavra de Deus. Nos nossos momentos de desânimos, vamos recorrer à palavra de Deus. Nos nossos momentos de lutas contra o pecado, vamos ser fortalecidos pela palavra de Deus. Mas vale dizer que nós temos maiores responsabilidades do que os judeus e os cristãos do tempo de Jesus. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então eles seriam julgados à luz
da palavra que eles já tinham, que era o Antigo Testamento, nós seremos julgados à luz de toda a palavra de Deus. Isso requer de nós maior reverência, maior dedicação e disposição em obedecer, em viver as Escrituras Sagradas. Minha fala final é: sejamos bons guardiões dos oráculos de Deus, ou seja, da palavra de Deus, vivendo e anunciando-os com fidelidade a cada pecador que necessita conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Que Deus nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.